Olá! Neste novo programa, o sexto programa da série Conversando com Gestores, conversando com você, nós vamos abordar o quarto pilar da educação científica e tecnológica, que é o que compõe o modelo da educação 4.0. Nós vimos o pilar central, modelo sistêmico de educação, vimos o pilar da engenharia e gestão do conhecimento, vimos da cyberarquitetura e agora vamos fazer um percurso, ainda que breve, para identificar, para conhecer mais a respeito do quarto pilar, que é o pilar da educação científica e tecnológica, que compõe, portanto, o modelo teórico e tecnológico da educação 4.0. Uma questão fundamental se relaciona a este pilar. A meu ver, o problema fundamental que importa é a educação. Como as pessoas aprendem? À medida que educadores, especialistas, gestores, enfim, aqueles que estão ligados à educação, responderem com a maior precisão possível a essa questão, com base em conhecimentos científicos e aplicações tecnológicas, nós teremos provavelmente alcançado patamares cada vez mais diferenciados nos processos de ensino-aprendizagem. E por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, que somos biologia e cultura, temos características próprias de como realizamos os nossos processos cognitivos, como aprendemos. E se nós conhecermos mais a fundo sobre esses processos, sobre as suas estruturas, sobre os aspectos que pouco variam, são chamados invariantes, ainda que levemos em conta as particularidades de cada ser humano para aprender, tem o seu jeito próprio de ser, daí a complexidade deste problema. Mas se nós conseguirmos equacionar isso de uma maneira minimamente satisfatória, e esse é o meu objetivo nesse encontro, nós poderemos dar passos e passos firmes, e por que não dizer às vezes passos de gigantes. Muito bem, há 4 aspectos que estão relacionados diretamente à forma como as pessoas aprendem. Independentemente da cultura em que elas estejam, independentemente das suas peculiaridades particulares, portanto, pessoais, de como ela faz os seus percursos de aprendizagem, existem 4 categorias que estão presentes nesse processo. A primeira delas diz respeito à contextualização. O que eu chamo de contextualização é o fato de que a emoção e a cognição, elas são inseparáveis. E a gestão da cognição, ela está diretamente relacionada à emoção. Onde está a nossa atenção, ali se processa de uma forma mais efetiva, eficaz e eficiente a nossa cognição. Então, este é o primeiro aspecto invariante de como nós humanos aprendemos, a contextualização, a gestão da cognição pela emoção. Qual é a segunda invariante? Nós humanos produzimos conhecimento, e aí eu invoco o que nós vimos na engenharia e gestão do conhecimento, nós produzimos conhecimento tácito, que envolve competências e habilidades, explícitos, a partir da resolução de problemas. Quando nós estamos ativamente envolvidos na resolução de um problema, e quando eu digo ativamente eu me refiro à teoria da atividade de Leontiev, mais especificamente. Então, quando nós estamos ativamente envolvidos na ação de resolução de um problema, nós humanos estamos produzindo e desenvolvendo competências, habilidades e também produzindo conhecimento explícito, que pode ser explicitado através de mídias. Podemos escrever, registrá-los, etc. Muito bem. Qual é a terceira invariante deste modelo? É a interação. Nós dependemos da interação entre humanos,
não importa se ela seja presencial ou mediada por uma tecnologia digital de comunicação, mas importa sim que seja uma interação, inclusive vicária, interação que fazemos conosco mesmos, com o nosso pensar, com as conjecturas que temos, com as hipóteses que trazemos sobre a resolução de um dado problema. E principalmente a interação com o objeto de conhecimento. Aquilo que importa é que nós possamos produzir informação a partir da interação com aquele objeto e do problema proposto que o relaciona à nossa ação e que nos permita, portanto, produzir informação qualificada. E, finalmente, a quarta invariante, que eu chamo de socialização. Todo esse processo ele é permeado dentro de uma cultura, por isso ele é socializado, por isso ele é socializável, por isso é preciso que haja essa socialização. Então, essas quatro invariantes, a contextualização, a problematização, a interação e a socialização, nos ajudam a responder com uma razoável precisão, com uma boa precisão ou com um bom intervalo de abordagem a respeito do problema de como as pessoas aprendem. E por que isso é importante? Claro, no momento em que se decide numa instituição pela criação de um programa, por um plano de inovação, é preciso que se trace também um programa de educação continuada para as equipes internas, principalmente para os docentes, educadores, supervisores, coordenadores e que a gestão esteja ciente dessas variáveis ou desses referenciais teóricos e tecnológicos, para que os programas tenham o quê? Um índice, um grau de assertividade, um grau de resultados mais bem-sucedidos. Porque se nós não considerarmos isso como gestores de um processo, a probabilidade de insucesso, como vários estudos demonstram, inclusive está num dos meus livros, na chamada Educação Científica e Tecnológica, ou Educação Profissional e Continuada, desculpe, melhor dizendo, Educação Profissional Continuada. Então, se essas questões não são levadas em conta da devida forma, ou da devida medida, elas são fatores que podem comprometer e até inviabilizar a efetividade do programa de inovação na sua instituição. Por isso é importante saber, conhecer os processos, como as pessoas aprendem. E aí vem a maior contribuição desse quarto pilar, que é o da educação científica e tecnológica. Esse pilar, às vezes, pode dar uma certa confusão com as definições mais clássicas da educação científica e tecnológica que se ocupa das ciências exatas ou da natureza, mas nesse sentido não é o sentido que eu gostaria aqui de destacar, não. Quando me refiro a uma educação de base científica e tecnológica, eu estou me referindo ao fato de que a educação ela tem que ser sustentada em ciência e produzida com tecnologia enquanto concepção. Tecnologia não são os meios, não são as mídias, não são os equipamentos, não são os dispositivos. Como me refiro à tecnologia, como nós vimos nos programas anteriores, eu me refiro à concepção que o ser humano tem a partir de um problema que ele enfrenta. Essa visão de solução é a sua tecnologia. Então, quando a educação ela se fundamenta em pilares sólidos, construídos a partir de pesquisa, de investigação, de autoria de modelos sustentáveis, referenciados, ela é uma educação mais potente, melhor qualificada e com margem de entrega de valor e, portanto, sucesso muito maior. Por isso eu destaco este quarto pilar da educação 4.0, a educação científica e tecnológica, a educação de base com conhecimento científico, logos e episteme, que levam a essa visão epistemológica da educação 4.0. Bem, é isso para o momento, neste nosso breve programa, e continuaremos com a nossa série. Não perca o nosso próximo encontro, conversando com você, conversando com gestores. Até lá!